Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Vamos aprender hoje sobre equações trigonométricas. Vamos começar aprendendo sobre a equação do seno. Então, eu tenho aqui para vocês o esquema das equações trigonométricas que eu irei usar para todas as equações trigonométricas. Mas hoje vamos falar apenas do seno. Então, eu tenho aqui a circunferência trigonométrica, onde o eixo do y estudamos o seno, que é positivo no primeiro e segundo quadrante, negativo no terceiro e quarto. Suponhamos que eu tenha um arco x radianos aqui. Eu quero achar o simétrico desse x no segundo, terceiro e quarto quadrante. O simétrico do x é os arcos que possuem o mesmo seno que o x. São os arcos que possuem o mesmo seno que o x, mas apenas diferem no sinal. Então, o simétrico do x no segundo quadrante é o π menos x. No terceiro quadrante é o π mais x. E no quarto quadrante é o 2π menos x. Esses arcos, eles possuem o mesmo seno do x, diferenciando apenas no sinal. Vamos usar esse esquema aí para todas as equações trigonométricas. Suponhamos que o x venha a valer, por exemplo, π sobre 3 radianos. O arco simétrico ao π sobre 3 no segundo quadrante, basta eu fazer π menos π sobre 3. Eu vou ter como resposta 2π sobre 3. No terceiro quadrante, basta eu fazer π mais π sobre 3. E aí eu tenho 4π sobre 3 como resposta. E por último, basta eu fazer no quarto quadrante 2π menos π sobre 3. Eu vou ter como resposta 5π sobre 3. Esses arcos possuem o mesmo seno do π sobre 3, porém diferenciando apenas no sinal. Vamos aplicar isso aí agora nas equações trigonométricas. Mas antes, eu desafio você na sua casa a fazer o mesmo que eu fiz por π sobre 3, você fazer por π sobre 6 e por π sobre 4. Então, agora a gente vai estudar sobre o primeiro tipo de equação trigonométrica, que é o seno. É o seno de x igual a seno de α e seno de x igual a b. Primeiro, eu preciso saber onde o seno é positivo. E aí eu sei que ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Se o arco x agora vale α, o simétrico do α no segundo quadrante é o π menos α, como acabamos de ver no início da aula. Alfa e π menos α são os que possuem o seno positivo, como vocês estão vendo aí. Mas não somente eles. Imagine se eu desse, por exemplo, 5 voltas completas na circunferência e andasse mais α radianos. Esse arco x, ele vai possuir o mesmo seno do α. Se eu desse 7 voltas completas na circunferência e andasse mais α radianos, esse arco x também vai possuir o mesmo seno do α. Ou seja, se eu der um número infinito de voltas na circunferência, ou seja, um número k infinito de voltas mais α radianos, esse arco x também vai possuir o mesmo seno do α. Isso que eu fiz para o α também serviria para o π menos α. Ou seja, pessoal, esses arcos que vocês estão vendo aí à direita do vídeo, eles são os arcos côngruos ao α. Eles diferem do α apenas pelo número de voltas completas na circunferência. Então, não é somente o α que possui o seno positivo, mas o α mais 2kπ é que possui o seno positivo. Não é somente o π menos α que possui o seno positivo, mas o π menos α mais 2kπ. Então, para seno de x igual a seno de α ou seno de x igual a b, o x é igual a α mais 2kπ ou igual a π menos α mais 2kπ, com k pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Então, agora vamos aplicar isso aí nas equações. A primeira delas é resolver a equação seno de x igual a seno de 5π sobre 3. Percebam que a palavra seno apareceu dos dois lados. Então, a relação é seno de x igual a seno α. Ou seja, x igual a α e x igual a π menos α. Quem é o α? 5π sobre 3, pois você tem aí seno de x igual a seno de α. Então, esse 5π sobre 3 já é uma solução, só precisa achar a outra. Para isso, basta eu fazer π menos 5π sobre 3. Resposta, menos 2π sobre 3. A solução, então, é x pertence aos reais, tal que x igual a 5π sobre 3 mais 2kπ, ou x igual a menos 2π sobre 3 mais 2kπ, com k pertencendo aos inteiros. O exemplo 2, eu vou trabalhar a relação seno de x igual a b. Por exemplo, resolver a equação seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Perceberam que aqui eu não falei sobre o conjunto universo? Quando isso acontece, a gente usa o conjunto sendo o conjunto dos reais.
Então, eu vou buscar na circunferência quem tem o seno valendo raiz de 2 sobre 2. Para isso, eu vou partir do princípio de aonde o seno é positivo. Ele é positivo no primeiro e segundo quadrante. Quem é que tem o seno valendo raiz de 2 sobre 2? Π sobre 4. Só preciso achar agora o simétrico do π sobre 4 no segundo quadrante. Basta fazer π menos π sobre 4, você tem como resposta 3π sobre 4. Todos os arcos côngruos a π sobre 4 e 3π sobre 4 possuem o seno valendo raiz de 2 sobre 2. Então, a resposta dessa equação, x pertence aos reais, tal que x igual a π sobre 4 mais 2kπ, ou x igual a 3π sobre 4 mais 2kπ, k pertencendo aos inteiros. E o exemplo 3, resolver a equação seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2 no intervalo de 0 a 2π. Agora eu determinei o conjunto universo. Eu não quero todos os arcos que possuem o seno valendo menos raiz de 2 sobre 2. Eu quero apenas aqueles que possuem o seno valendo menos raiz de 2 sobre 2 no intervalo de uma volta na circunferência. Então, eu vejo que o seno é negativo no terceiro e quarto quadrante. Quem possui o seno valendo raiz de 2 sobre 2? Π sobre 4. Então, agora eu busco o simétrico do π sobre 4 no terceiro quadrante. Basta eu fazer π mais π sobre 4, ou seja, 5π sobre 4. Busco o simétrico do π sobre 4 no quarto quadrante. Para isso, basta fazer 2π menos π sobre 4, ou seja, 7π sobre 4. Somente esses dois possuem o seno negativo, valendo menos raiz de 2 sobre 2 no intervalo de uma volta. Então, x igual a 5π sobre 4 ou igual a 7π sobre 4. Para terminar a aula, resolver a equação seno de 2x igual a seno de 4π sobre 5. Percebam que a relação aqui é seno de x igual a seno de alfa, pois a palavra seno apareceu dos dois lados. Então, quem é o x? O 2x. Quem é o alfa? O 4π sobre 5. Então, eu vou igualar esse 2x a 4π sobre 5. Pois se a relação é seno de x igual a seno alfa, então o x é igual a alfa ou igual a π menos alfa. Fazendo 2x igual a 4π sobre 5 e passando 2 para lá dividindo toda a expressão, inclusive por 2k, você tem como resposta x igual a 2π sobre 5 mais kπ. Agora, igualando o 2x a π menos 4π sobre 5, resolvendo a fração e depois passando 2 para lá de lá dividindo toda a expressão, você tem x igual a π sobre 10. Então, a resposta, x pertence aos reais, tal que x igual a 2π sobre 5 mais kπ, ou x igual a π sobre 10 mais kπ, k pertencendo aos inteiros. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara! Fui!